Seja muito bem-vindo ao Rosadas Cash. E hoje é uma edição super especial que eu trouxe o vice-presidente de marketing da P&G, Marcos Bauer, para falar um pouquinho sobre comportamento do cliente, contar um pouco das experiências dele lá dentro da P&G e não só isso, mas mostrar também quais aprendizados ele pode trazer para melhorar a nossa vida como dono de supermercado, para conseguir ter mais resultado ali no dia a dia, porque por incrível que pareça, supermercado não é um negócio de achismo, é um negócio que tem muita ciência por trás disso. Seja bem-vindo, Marcos! Muito obrigado, Leandro, um prazer estar aqui. Já estou até me achando aqui do seu lado, o cara que escreveu tantos livros, estuda o varejo e tem esse monte de empresa aí para suportar tudo. É isso, papai. Marcos, vamos lá. Primeira pergunta e uma coisa que eu acho importante. Como é que você se sente, como é que você vê, você como responsável aí por, cara, muitas marcas que estão ali no dia a dia de todos os brasileiros, como é que é gerenciar esse processo todo? Cara, é muito divertido, porque tem marcas de absorventes, tem marcas de limpeza de roupa, tem cuidado oral, cabelo, gilete masculina e feminina. Então a gente aprende da mesma pessoa por vários ângulos, né? Quando está lavando roupa, quando está comprando, quando está utilizando. Então é uma experiência incrível e eu já começaria por aí, porque o nosso objetivo é entender o consumidor para melhorar a vida dele. É isso. É entender como é que ele usa, é entender o que ele precisa, é entender como a gente pode aportar coisas para que o produto ajude no dia a dia dele. E quando eu estive lá no Shopper Lab da P&G, a convite de vocês, eu vi que a P&G é muito mais do que só uma empresa que vende produto, né? Porque eu vi que existe toda uma ciência por trás antes de qualquer lançamento, seja de mudar, adicionar um cheiro a uma marca de sucesso, a lançar uma nova marca, um novo produto de uma nova marca. E eu acho que as pessoas não têm noção desse processo. E aí eu queria que você, se pudesse rapidamente só explicasse, porque eu acho que isso foi uma das coisas que me deixou mais surpreendido em relação à P&G quando eu estive lá, que eu vi que, gente, nossa, tem dado para tudo, né? Uhum. Eu vi lá vocês fazendo pesquisa com um cara com óculos para ver para onde ele olha quando entra no corredor do supermercado, para qual ângulo, como é que ele vê, como é que ele olha, para estudar inclusive isso. Numa vocês colocaram um negócio na cabeça da pessoa para ver em qual parte do cérebro estaria agindo. E as pessoas não têm noção desse nível profundo de pesquisa que está por trás de você vender o Downy, de você vender a Gillette. Então, eu queria que você só explicasse um pouco do processo, porque eu acho que é importante, porque como a gente vai falar vai ter muitas sacadas aqui que são baseadas em ciência, eu acho que isso aí faria muito sentido, pessoal. Perfeito. E quando a gente pensa no consumidor, dentro da P&G a gente fala que existem dois grandes momentos da verdade. Quando ele compra o produto e quando ele usa o produto. É isso. E para esses dois grandes momentos da verdade, tem um monte de ciência, estudo, pesquisas que a gente aplica. Então, acho que a maioria deve imaginar como é que é sobre o produto, né? Fala de teste cego, o consumidor a gente entrega sem marca para ele lavar e ver como é que fica a performance, ou dá para ele cheirar, ou dá para ele usar. Eles acho que conseguem imaginar, mas o mais legal, e principalmente para o seu público, é um monte de pesquisa e metodologia que a gente faz dentro da loja. Para ajudar ele a vender, né? Para ajudar a entender como é que tem que estar na loja, como é que tem que organizar, o que vende mais, como é que faz para o consumidor dentro da loja ficar mais tranquilo e poder comprar mais. É isso. Então tem desde acompanhar com ele. Então eu, volta e meia, a gente recruta alguns consumidores, não fala que é da P&G, vai com ele na loja para ele entender como é que ele decide, entender como é que ele se comporta, entender onde ele vai primeiro, até pesquisas com os capacetes para ver onde ele está olhando, se ele começa olhando a gôndola embaixo, se ele começa olhando em cima, por onde ele navega, onde é a zona quente, entender um mapa de calor, onde ele percorre na loja, onde ele fica mais parado, o que demora para ele entender, o que não demora. E aí a gente pode, só de metodologia, a gente pode ficar aqui o tempo todo falando disso, tem muita coisa interessante para compartilhar. No Shopper Lab você passou vários insights que eu entendo que são importantes. Você quer comentar, por exemplo, um grande insight desse processo? Quero. E acho que o insight mais simples e mais acionável para todo mundo é o dos 10 segundos. Então, explica, porque o pessoal não sabe esse lance desses 10 segundos. Eu sei porque eu assisti lá, participei da palestra, mas o pessoal não sabe dos 10 segundos. Tudo começa de a gente sabe que muita gente está indo em muitos canais de vendas, né? Então, uma pessoa entrou na sua loja, na loja de vocês, você tem que abraçar ela, dar um carinho, deixar ela tranquila para ela comprar o máximo possível, né? Mas, brincadeiras à parte, o que a gente descobriu é
Se a pessoa acha o que ela está procurando em 10 segundos, você vende o dobro de itens na cesta versus aquela pessoa que fica procurando onde estão as coisas. Então, a oportunidade que a gente tem de vender mais, simplesmente de simplificar uma gôndola, de deixar muito mais fácil de achar os produtos, de organizar por cor, por bloco de marcas, permite que a pessoa ache aquilo fácil e tenha mais tempo para achar, percorrer e andar pela loja. Então, a regra que a gente traz de ouro é: faça um teste. Alguém entrou na sua loja, consegue achar algo em 10 segundos? Se não consegue, tem oportunidade para organizar. Então, 10 segundos. Então, layout, organização, facilidade, não botar só uma frente do produto porque a pessoa se perde no meio de um monte de item. Isso tudo facilita. Aquele cardápio confuso que você não sabe onde estão as coisas. Exatamente. Uma dica, outra simples para ajudar os 10 segundos é organizar em blocos verticais. Então, se eu tenho uma marca lá de macarrão, faz a marca inteira no bloco vertical para depois fazer a outra. Se eu tenho Pampers, a fralda, né, o bloco inteiro de Pampers para depois colocar os concorrentes em verticais. Porque o consumidor está andando pelo corredor. E, gente, pelo amor de Deus, em Pampers tem que ter os tamanhos, tá? Vocês não vendem porque você não tem os tamanhos. Cada bumbum de neném, de bebê é diferente, tá? Quem usa M não vai comprar o P. Nossa, aí eu chego não tem as fraldas. Exato. Aí as pessoas não conseguem. Igual sapato. Exatamente. Você não vai comprar um 38 porque está em promoção se você usa 40. É isso. Então, tá, detalhezinho bobo, mas que eu sei que é mais... isso é muito básico. Eu chego lá na tua loja e não tem. Então... É básico, mas você não está fazendo. Até porque tem umas que giram mais rápido que as outras. Isso. Você tem que ter um inventário maior delas. Exatamente. Então, a XXG... Mas não pode deixar de ter os tamanhos, né? E as pessoas não arrumam isso por tamanho. E aí não entendem que você vai procurar por tamanho igual chinelo, né? Então, por exemplo, eu calço 42. Para mim não me importa se eu tiver um chinelo 44, 45, 41. Eu preciso de que seja 42. O 42. Então, se eu arrumar, por exemplo, por número chinelo, eu vou vender muito mais porque eu facilitei a vida do consumidor, que é o lance do... A ideia dos 10 segundos você tem que arrumar de forma a facilitar o consumidor achar as coisas, né? Então, a mesma coisa a fralda. O cara arruma e deixa bagunçadas as numerações. Aí é ruim para comprar. Aí ele vende menos, acaba vendendo menos. E outra dica importante é: não faça o estoque igual de todos os tamanhos. Pelo amor de Deus. Entenda o giro de cada um. Isso. Então a gente sabe que a P gira menos que a G e que a XG. Então como é que você garante o estoque do nível saudável para nunca estar faltando nenhum? Isso é importantíssimo. Eu tenho um monte de perguntas para fazer para você, mas tem uma que eu queria que você comentasse, porque vocês fizeram um lançamento novo, que foi inclusive lá um dos temas da Shopper Lab, que foi o fato de que todo mundo que compra amaciante abre o amaciante para cheirar. E, gente, eu tive nos mercados aí, uns 20 mercados recentemente, e o que eu fui olhar foi como o cara comprava na limpeza. E todo mundo abre o amaciante para cheirar. E aí vocês fizeram um lançamento novo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque não é sobre você divulgar aqui o seu lançamento, mas é sobre o porquê que vocês fizeram esse lançamento novo e por que uma das coisas que eu tenho visto é que, por exemplo, todo mundo sabe que Downy vende muito, é uma das marcas mais vendidas ali dos amaciantes. Só que o que eu vejo muito é que muito mercado dá muito mais espaço para marcas que vendem menos e cada vez mais eu vejo diminuir o espaço de Downy. Enquanto seria o contrário, se ele aumentasse o espaço, aquilo venderia mais e não é puxando o saco. Se você não confia em mim, só vai lá agora no seu mercado, aumenta o espaço de Downy, a sua venda da categoria vai aumentar, porque está vendendo pouco, porque tem pouco espaço de exposição dele. E não acredita, só vai lá e testa, depois você me fala. E aí o ponto qual foi esse lançamento? Por que vocês tomaram a decisão disso? Eu vou dar um passo para trás para contar da história de Downy, que eu acho legal. Muito legal. Porque Downy não tem nem 15 anos de vida e é líder de mercado contra concorrentes que estão há décadas aqui. Mas volta para a sua primeira pergunta. O fato de a gente estudar e entender o brasileiro tão a fundo fez com que a gente criasse essa marca de sucesso. Então a P&G no mundo investe mais de 2 bilhões de dólares em pesquisas. E aí a gente começou a estudar o brasileiro e viu que o brasileiro adora cheiro. É verdade. Tem estados no Brasil que a penetração de colônia é 90% das casas. Caramba. Tem estados no Brasil que lavam escadarias com colônias. Isso é verdade. O brasileiro tem um elo com perfume e cheiro como poucas pessoas têm. O brasileiro é a população que mais toma banho no mundo. Isso também é verdade. Então, você toma 2 a 3 banhos por dia. Exato. E você vai em regiões do Nordeste e do Norte, 5, 6 banhos. Caramba. Faz alguma coisa, banho. Faz alguma coisa, banho. Faz alguma coisa, banho. Então, o brasileiro com higiene tem um elo muito maior que qualquer população.
E a gente viu que o perfume era importante. A gente falou, e se uma categoria que chama amaciante, maciez, eu colocasse um perfume que dura? Não aquele perfume só da lavagem, mas um perfume que dura. A gente testou a ideia com o consumidor e falou, pô, isso é legal. A gente vai lá para pesquisa e desenvolvimento, começa a testar uma fórmula que consiga manter o perfume na roupa. Então, Downy tem umas cápsulas, eu vou falar agora grosso modo, que seguram o perfume que eles vão se soltando no movimento. Então, se você lá você fez o teste, você pegou assim, esfregou, falou, agora sente de novo. Exato. Eu falei, nossa. Uma roupa lavada com Downy, se você esfrega, então você vai no restaurante, aquele cheiro e tal, e você passa assim depois, já sai um perfume da roupa. Isso, né? eu acho que as pessoas nem sabem desse negócio. Não sabe, aí, mas né? é uma tecnologia mas se o cara sem querer fazer, o cheiro vem, né? Que é por isso que a gente falou, precisa ter algo superior, não basta ser só perfume. Então, um perfume que dura. Na hora que a gente lançou isso para o brasileiro, sabendo que ele gosta disso, o crescimento de Downy foi surreal. Acho que é a melhor maneira de descrever isso. Então, tem muita lojinha ainda que tem 2, 3 frentes de Downy, que na hora que abre, você vai vendo como essa venda aumenta e até a ruptura diminui do produto. Então, o elo emocional com perfume para o brasileiro é muito forte. E a gente lançou perfumes super intensos. E a gente descobriu que o brasileiro tem 2 tipos. Metade ama perfume intenso, metade ama perfume suave. Minha esposa, por exemplo, ela não consome nada muito forte. E aí a gente... Ela tem problema de nariz, e aí não consome nada forte. Perfeito. E aí a gente lançou o Downy Suave, que é perfeito para lavar roupa de cama, né, para você deitar, até aquele cheirinho mais tranquilo. Só que a gente também é dono da marca Seiva de Alfazema, que lava essas escadarias na Bahia, e tem todo um elo emocional de mãe com filho, né? Tem. De lembrar do perfume, de seiva que a mãe passava no filho, etc. A gente fez um collab e lançou o Downy Seiva de Alfazema. A princípio era só Nordeste, mas aí o Brasil inteiro começou a pedir e a gente já está expandindo o Brasil inteiro. Inclusive, isso será um problema, porque eu tenho vários alunos de outro que eu mostrei, eles falaram assim, não, mas aqui ainda não tem. Eu falei, vai lá, reclama com a PG lá que eles têm que te entregar. Tá um fome aí, tá todo mundo querendo ir atrás desse produto. E é isso, né? As pessoas não conseguem... Hoje muita gente compra amaciante pelo cheiro. E não mais... E não era assim. Amaciante era chamava amaciante. Né? Então hoje, se você perceber, a garrafinha de Downy, ela remete a um perfume. É isso. Então a gente está transformando a categoria, né, através de concentrados, que tem uma margem melhor, que tem um faturamento melhor, que também ajuda o lojista. Então é aquela inovação que ajudou o consumidor, ajudou o lojista, consequentemente ajuda a indústria. É isso. No final das contas, foi, eu acho que um tiro muito certeiro. E eu acho que esse lançamento de vocês também vai ser muito certeiro, porque quando eu cheguei comentando com a minha esposa isso, eu comprei lá na lojinha o Downy de Alfazema, que eu não sei se tinha no Rio, né? Eu peguei o bolo aqui e falei, nossa, agora sim dá pra usar Downy. Eu falei, caraca. Por causa que metade... Ela é a metade que não gosta de do perfume forte. E aí vocês, obviamente, conseguem levar o produto que é tão bom, tão famoso também pro consumidor aqui no Agora consegue. Tem um perfume para qualquer brasileiro. É isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta que eu acho importante. Qual foi a última vez que você entrou no supermercado e ficou incomodado com o que você viu lá dentro? Porque eu acho que você entra no supermercado direto. Né? Direto. Talvez eu tenha uma história que não foi a última, mas ela é bem marcante. E eu posso contar uma última depois de drogaria também, se interessar. Tá, te interessa, claro. Que a de drogaria é mais recente. Mas a de mercado, e aí isso foi antes de eu saber dos 10 segundos. Antes de eu aprender a técnica, a ciência por trás dos 10 segundos. Cheguei uma vez em casa com a minha esposa, ela falou, vamos fazer um jantar? Eu falei, vamos fazer um jantar. Tá. Eu tava viajando, cheguei de viagem, só respondia ordens, né? Então eu não podia mandar nada, fiquei uma semana fora. Vamos fazer o jantar. Aí a gente foi no mercado para comprar o jantar. A gente foi na gôndola de macarrão, e ela foi procurar um macarrão sem glúten. Pronto. Aí anda para um lado, anda para o outro. Aí abaixa, aí olha em cima. Depois de vários segundos, ela achou o macarrão sem glúten. Pegou, pôs no carrinho. Vamos pegar um molho. É uma gôndola divertidíssima, né? É. Tem garrafa, tem lata, tem saquinho. Para ajudar, ela odeia azeitona. Então ainda tinha que ficar lendo o rótulo para ver se tinha azeitona. Vários segundos, pôs o molho ali. Vou comprar um azeite bom para fazer, né? Claro. Outra gôndola incrível, né? Que agora, como o azeite subiu, você tem garrafona para valer a pena, tem garrafinha para ficar mais barato. No bolso, tem lata, agora tem até azeite transparente, né? Antigamente não existia. Então, vários segundos, pôs o azeite no carrinho. Na hora que ela botou esse 3 aí, ela tinha passado de 15 minutos para achar os 3. Ela olhou para mim e falou, vambora, tô cansada. Caraca. Por quê? O cérebro dela ficou o tempo todo pensando e gastando energia.
E o nosso cérebro não é programado para ficar gastando energia. Não, ele tem que ir para economia de energia. Piloto automático. Geralmente você fala, é o amarelinho, eu compro, né? Você vai pegando rápido para fazer as compras. Assim como é no nosso dia a dia. Não sei se você sabia, mas num dia a gente toma 10 mil decisões. Não, isso eu não sabia. 10 mil decisões todos os dias. Desde como eu vou pôr meu relógio, como eu vou botar minha camiseta, né? Quando eu tô dirigindo, quando eu ligo a seta, que roupa eu vou, o que eu vou fazer. 95% das 10 mil, a gente nem pensa. A gente nem percebeu que tomou decisão. Os 5% a gente para, pensa, cansa e estressa. E o cérebro é programado para isso. Ele tem que deixar 95% no flow, no automático. Porque se eu tiver que pensar em todas, eu não aguento. Eu paro e desisto. Que foi o que aconteceu com a minha esposa. Em toda a gôndola ela estava tendo que pensar. Porque a gôndola não estava organizada. Aqui é sem glúten. Aqui é... Eu não entendo de molho de tomate, tá? Então, aqui é um molho de tomate com coisas e sem coisas, né? Segmentações fáceis para que ela pudesse navegar na gôndola. Quando a gôndola não tem segmentação fácil, o consumidor não anda até o fundo da loja. Mas hoje, olhando para o segmento de supermercado, assim, eu vejo que os grandes têm essas noções, mas nem sempre conseguem operacionalmente aplicar na prática, porque eles sabem, mas na hora de botar em prática, no dia a dia, aquilo vai sendo arrumado, alterado e daqui a pouco sai do conforto. Eles têm acesso a mais consultorias, mais informação. Mas o pequenininho, ele não sabe. Basicamente, ele vai lá, copia muitas vezes o layout do grande, achando que aquilo ali está certo. Muitas vezes o cara ainda está arrumando errado. E ele coloca aquilo ali e não entende por que no final das contas ele não está vendendo mais. E é uma perda de venda invisível, né? Sim. Ele não perdeu a venda da tua esposa. Ela comprou, mas ela provavelmente compraria mais coisas. Ela compraria o queijo ralado, ela compraria a proteína que ia comer junto com o macarrão, ela levaria um vinho, ela levaria N outras coisas que não levou porque... Que é uma dica simples que hoje todo varejista grande já faz, nem todo pequeno ainda faz. E foi a P&G que ensinou o varejo. Como que antigamente eram as gôndolas de cabelo? Você tinha todos os shampoos. Nossa, isso era direto. Aí você tinha todos os condicionadores e aí você tem todos os tratamentos. O que isso provoca? O consumidor vai escolher um lugar para ir e vai comprar um. Como que a gente mudou? Organiza por marca. Então você põe o shampoo e o condicionador da Pantene com os tratamentos de Pantene no meio. Os tratamentos a gente fez dourado, o shampoo e condicionador branco. Então a gente chama do Rio Dourado. Rio Dourado. Então a gente põe shampoo, tratamento e condicionador. Da mesma coleção por cada linha da prateleira. As farmácias fazem, os supermercados que não fazem. Por isso o supermercado não vende perfumaria direito. Exato. E supermercados maiores já começaram a fazer. Sim. Então o ponto é, põe os três juntos, porque aquele consumidor que quer levar um shampoo, fala, nossa, vou levar um tratamento. Vou levar essa ampolinha, vou levar essa máscara. Ou vou pegar esse condicionador também. Então você muda de vender um SKU para vender 2, 3, quem sabe até 4. Existe uma prática que eu não sei se é verdade, mas que acaba sendo repetida diversas vezes, que se você não comprar o shampoo, o condicionador e o creme da mesma marca ou do mesmo tipo, não funciona. E aí as pessoas tendem a comprar igual. Só que o problema é que muitas vezes ela não acha. Acha igual. E aí quando ela não acha, ela não compra nada. Porque, por exemplo, eu já sei, eu tenho que comprar um shampoo, o condicionador e o creme para pentear. Se não tiver o condicionador e eu não tenho em casa para repor, eu não vou comprar nada. Eu tenho que comprar outra marca que tem o shampoo, o condicionador. Ou você não vai ter o efeito daquela coleção. É isso. Então a gente acabou de lançar o Pantene Biotinamina B3, porque quase todo mundo sofre de queda de cabelo. Eu sei. Quem nunca foi usar escova de cabelo em casa, de pessoas que têm cabelo comprido, e vê aquela escova cheia de cabelo lá dentro. A minha sai com cabelo, eu e se não é queda, é quebra. E o jeito de tratar é o mesmo. Então a gente lançou essa coleção inteira que vai shampoo, condicionador, creme de pentear, tônico capilar, né? Tem um óleo para ajudar. Então quando você põe a coleção inteira, você pode aumentar o ticket desproporcionalmente. Isso, é absurdo. Os e-commerce estão vendendo kits fechados assim, vendendo muito. Mas o supermercado tem pouca experiência com perfumaria. Eles vendem muito pouco. Tanto é que o segmento de perfumaria dentro do supermercado fica ali em torno dos 5, 4, 5, algumas vezes quando vende bem 6. Sabe por quê? Porque grande parte dos consumidores nem considera comprar porque não tem produto. E aí o que muitos varejistas fazem? Coloca a perfumaria logo na entrada. É isso, para tentar estimular o consumo. Você não pensou, mas eu pensei que você pode precisar. É isso. Nem que seja para repor alguma coisa que você está precisando. Teve uma situação que você falou lá no Shopper Lab que é sobre a lembrança, né?
que o setor de perfumaria e limpeza é um setor que está praticamente na cesta de consumo do cara diário, né? O cara sempre tem que comprar reposição, porque ele não compra o suficiente para terminar o mês, e aí acaba, seja de amaciante, seja de Gillette, seja de todas as outras linhas ligadas a condicionador, shampoo, creme e tal. E aí você falou sobre a lembrança. Você tem como explicar um pouquinho sobre esse ponto e como a visão da P&G em relação a esse negócio? Existem 2 tipos de compra: destino ou impulso. Destino é aquilo que você compra sempre, compra todo mês e você está indo no mercado já na listinha com isso. Perfeito. Impulso, você compra 3, 4 vezes no ano, então você não consegue lembrar ou não está na sua lista contínua de ir no mercado. O que é uma compra destino? Amaciante, fralda, compras pasta de dente, que eu compro sempre, tem que estar na minha lista de mercado, né? Saindo das minhas categorias, arroz, feijão, farinha. Eu não compro escova, mas pasta sempre. No impulso, é escova, porque escova você tem que comprar, se você trocar conforme o dentista manda, 4 vezes ao ano. Ninguém acho que faz esse negócio. A média brasileira é menos de 2 ao ano. Nossa. Se é média e tem gente fazendo 4, tem gente fazendo 1, né? Pra ser média, tem gente não trocando o ano inteiro a mesma chefe. Deixa quieto. Exato. Então, essas que são uma compra menos frequente, o consumidor não lembra de comprar. Então, é papel nosso, indústria e varejista, lembrar ele de trocar. De tudo que eu trabalho, tem 2 produtos que o consumidor decide quando acaba, não é a gente. Então, vamos lá. Amaciante, acabou. Perfeito. Pasta de dente, você espreme, acabou. Escova de dente e lâmina de barbear, é o consumidor que decide quando acaba. Ele tá lá se cortando inteiro, mas como ele não tem reposição em casa, é aquela que ele usa. Então, a gente tem que lembrar ele, olha, talvez a lâmina que está na sua casa está acabando. Hoje, metade dos lares brasileiros está agora com a última lâmina em casa. Eu tenho um potencial de vender muito mais lâmina de barbear, porque ele está lá com aquela antiga e não trocou. Se tem estoque no banheiro, ele troca. Então, a gente brinca que das 4, das 2 ou das 6 que você tem lá que você compra, a última é que dura mais. Nossa, você falou isso e falou também de ter embalagem maior. Eu nunca usei tanto shampoo, gente. Exato. Que eu comprei aquele shampoo, a embalagem. Nossa! É muito bom. Mas e aí, qual seria a boa prática que o supermercado poderia usar? Porque, assim, no final das contas, como a gente aqui está falando para o supermercado, qual boa prática ele poderia fazer para poder aumentar a venda dele? Porque esses produtos, por exemplo, a lâmina, a escova de dente, é uma venda com uma margem estratosférica. É o que vai fazer pagar a conta, não é? Muitas vezes o cara olha o arroz, o feijão, e que tem a margem desse tamanho, o óleo com margem desse tamanho, ele ganha o dinheiro nesses outros produtos. Exato. E aí, qual é a sugestão de vocês? A primeira delas, se tivesse que fazer só uma, é trabalhar bem o checkout. Botar no checkout. No checkout. Porque eu tô lá no caixa e falei, nossa senhora, esqueci de comprar lâmina, eu tô lá em casa com a minha última e tá me cortando, então vou pôr. Ou, chega no caixa e vê a escova de dente, nossa, a escova de dente tá lá em casa, tá toda aberta, né? Tá toda... Eu preciso trocar, então você vai e pega. Eu não colocaria destino no checkout. Então não é pra ter a minha fralda. Não. Não é pra ter o Downy. Não é pra ter arroz. Não. Né? Isso o consumidor sai de casa pra ir comprar. O que tem que estar no checkout, o que tem que estar no caixa, é aquilo que ele precisa lembrar que ele precisa trocar. Tá. Tem que ter o mesmo produto em todos os caixas? Sim. Por quê? Ele pode ir em qualquer caixa. É isso. E aí acaba você não gerando... Você vai falar, vem nesse aqui que tem Gillette, né? Então a execução dos caixas elas tem que ser iguais. E até ajuda na padronização da loja, né? Fica muito mais elegante. Fica muito mais elegante. A outra coisa que eu vi que funciona muito bem é pegar, por exemplo, no caso da Gillette, e agora vocês lançaram uma Gillette nova que é pro corpo mesmo, que funciona, não gera alergia e tudo mais. E as mulheres têm problema disso pra caramba e acaba sendo uma solução. Mas, por exemplo, a Gillette não é destino pro cara. A Gillette vende por impulso. Mas o absorvente, por exemplo, é destino pra mulher porque ela tem que consumir todo mês. Ela precisa. Aí, se você pendurar no cross... No fita cross, clip strip, né? Que é bom, bonitinho. A gente chama de fita cross. Penduradinho. É o bagulhinho pendurado lá. A fitinha pendurada. Botar a Gillette lá, dá ruptura de Gillette. Então tem loja que eu chego, aí tá lá a fitinha vazia, Gillette com preço. Aí eu olho e falei assim, cadê a Gillette? Eu falei, vai chegar. Eu falei, cara, vocês deixaram da ruptura de Gillette. E aí uma das coisas que eu trabalho com meus alunos é eles criaram um checklist para acompanhar os cross que você faz com o objetivo de fazer essa venda por impulso. Porque quando você bota o impulso no lugar certo, você tende a dar ruptura no impulso. Perfeito. Você botar um chocolatinho
que vende bem na frente de loja, e se você não olhar, ele dá ruptura. A Gillette dá ruptura. O que você colocar ele na frente de loja, se você não acompanhar, porque quando que você vai lembrar de comprar? Quando fala assim, acabou, né? Tem que pedir. Aí é mais o pedido, não sei mais quantos dias para chegar. E aí quando você vai analisar os números, você fala, esse negócio não vende. Não tinha na loja? É né? isso. É a melhor forma de não vender, só não ter, exatamente. Tem um ponto até interessante que tem muito varejista que põe medida de sucesso dias de inventário. Sim. Quando você vai fazer uma mudança dessa, de ter Gillette em todos os caixas, você tem que parar de olhar para essa medida por 2 meses, porque você vai ter que comprar inventário para todos os caixas. Mas eu te garanto que é 30% aumento mais de vendas. Então, a frente de loja ali, só aquele pedacinho ali daquele check stand que bota ali na ponta, só aquilo ali vende 1,5% da venda. E é normalmente produto que você vai vender com margem de 40%, 50%, 60%. Que é ali que está o dinheiro. O supermercadista fica, não, tem que vender arroz, feijão, não sei o quê. Eu falei, cara, mas não é isso que dá o dinheiro. O dinheiro está em outra situação. O arroz e feijão traz gente. Mas eu já trouxe, o cara entrou, eu tenho que ganhar, aí agora eu tenho que fazer, ele me dá dinheiro, e aí ele tem que comprar esses outros produtos. E muitas vezes ele vai comprar uma Gillette por 10, 15, 20 reais, o ticket médio é 30, o cara acabou de crescer 40% o ticket médio do cara, porque levou... Uma margem melhor. E ainda com a margem melhor, ainda garantindo o resultado ali do negócio. Então, assim, muitos conteúdos meus estão falando sobre cross e as pessoas não entendem o quanto isso ajuda. Porque no final a gente faz tudo para o cara vir e comprar, e muitas vezes comprar o produto de destino, mas não entende que a grana, o dinheiro realmente, o lucro do negócio, tá em você fazer tudo certinho da parte toda de cross. Por exemplo, muitas vezes o cara vai ter lá a parte masculina, mas não bota a Gillette lá junto. O cara não vai lembrar, ele tem que estar... É um produto que você tem que ficar esfregando na cara da pessoa para ela lembrar que tem que comprar aquele item. Senão não adianta de nada, né? Senão não adianta de nada. E em shampoo, condicionador e creme, se você não tiver uma loja grande, cara, botar... se só tem tamanho, espaço para botar uma frente, é uma frente de shampoo, uma frente de condicionador, uma frente de creme de pentear um do lado do outro. Porque aí o cara olha e fala assim, vou levar. Tem um Pantene Posso aqui, levar o tem combo esse ali, aqui. né? Faço meu kitzinho e vai embora. É isso. E aí muitas vezes o cara bota, sei lá, o shampoo em cima, condicionador embaixo, o creme... Aí a pessoa fica confuso de achar. Quanto mais confusão, mais 10 segundos para achar. Exato. Já era, você vai diminuir a venda. E quando você falou, eu não me ligava nesse indicador de que dá 4,49, se eu não me engano, a média, né? E aí eu comecei a olhar os supermercados todos que a gente faz, e quando eu fui olhando o mercado um pouco maior, né? ninguém consegue passar de 7. Quando eu acho... quando eu acho 8, é a loja que bate 3.500, 4.500, 5.000 por metro quadrado de área de venda. E aí ou seja, o cara, se ele trabalhar para o cara levar um item a mais, resolve o problema da vida dele. Só que aí tem que ter todas essas técnicas por trás que vocês, inclusive, estão colocando. O Shopper Live, evento da P&G que você foi, todo o nosso objetivo era como você aumenta a cesta. O cara tem que levar mais alguma coisa. Que o negócio a gente não está aqui para ensinar varejista a trazer gente para a loja. Isso vocês sabem. Mas o que a gente estuda de dentro da loja é como é que você põe mais uma escovinha ali dentro. Mais um shampoozinho. Mais um creme de pentear. Vocês também fizeram pesquisa sobre embalagem. Conta para mim o lance explica para eles, assim, porque você lá no Shopper Lab você comentou, mas o lance da embalagem maior, da menor, porque muitas vezes os supermercadistas acham que é caro cara, deixa eu fazer um comentário. Muito supermercadista compra perfumaria como se estivesse comprando para ele. E aí normalmente é uma mulher que compra e ela compra como se ela fosse usar ou o que ela fosse fazer. E aí ela acha caro e não compra. Só que ela não entende que existe... Se vocês começarem a colocar, por exemplo, uma embalagem maior, tem um objetivo específico para isso. No caso da P&G, tem, inclusive, ciência de dados em cima desse negócio, né? E eu queria que você explicasse, porque por acaso eu caí nesse negócio aí. Eu também estou usando mais shampoo, coisa que eu não usava. Eu tomava banho e lavava a cabeça uma vez por dia. Agora eu lavo todas as vezes, porque o shampoo tá lá, é cheiroso, eu aproveito e aí estou consumindo mais. Para qualquer coisa que você compra, se você compra uma embalagem maior, você usa mais. Mas isso é contra-intuitivo. É contra-intuitivo, você acha que está economizando até, mas você acaba gastando mais. Por quê? Você vai ter estoque em casa. Então, se eu tenho lá 8 Gillettes e começou a falhar, eu troco. A última vai ficar. Se eu tenho mais escova, minha escova já abriu, eu troco. Né? Se eu estou trocando fralda de bebê e eu estou vendo que só tem 2, segura mais um pouquinho aí,
Daqui a pouco eu troco. Se eu não tenho pasta de dente de reserva, você vai espremendo Até o aí. fim. Então, tamanhos maiores aumentam o consumo da categoria. Isso é verdade. Qual que é o benefício em troca para o consumidor? Como eu estou colocando mais coisa em uma embalagem só, eu tenho menos custo, seja de transporte, de plástico, etc., eu cobro menos. Então o cara tem economia, teoricamente. Então, aquela ajuda coisa. todo mundo. Ajuda o planeta, né? Ajuda, porque eu produzo menos plástico, ajuda o consumidor e ajuda a indústria. Então, o trabalhar tamanhos maiores é muito benéfico. Para alguns varejistas, eu recomendo eles estudarem se não vale a pena também ele trabalhar preços diferentes, descontos maiores nos maiores para ele impulsionar essa venda. Sim. Porque geralmente o que acontece? Uma historinha já de muita visita à loja que eu já ouvi. Ele compra um produto de R$10, ele compra um produto de R$30. Mesmo produto, tamanhos de embalagem diferentes. Aí ele põe um markup fixo. Que também é um erro. Aí o de 10 fica 13, né? Eu tô fazendo conta ao vivo aqui, vamos lá. O de 30 fica 39. Beleza. Aí o consumidor vem e fala, nossa, eu podia comprar isso no mercado mais barato lá, mas aqui você tá me cobrando só R$3 mais caro, você não tá me roubando. Caramba, aqui você tá cobrando R$9 mais caro, você tá me roubando. Não vou comprar. Aí ele acaba só vendendo pequeno. Se você botar 36, Vou vender 35, muito você ganhou mais dinheiro do que você ganhou 3 lá. mais. Certo. Então, trabalhar um markup balanceando também os tamanhos é uma estratégia inteligente para o varejista conseguir rentabilizar mais. Mas tem um lance que a embalagem é maior, o cara consome mais. Não teve? Vocês fizeram uma pesquisa e Consome chegaram mais, à conclusão. mas isso é normal para qualquer coisa. O shampoo usa mais, a pasta usa mais. Porque você tem em casa. No shampoo, vocês... acho que É quase ao mesmo tempo que uma embalagem menor. Então aí o Você cara... acaba usando mais, a experiência é legal. E aí o cara acaba consumindo mais. No final das contas, o mercado vai ter uma reposição A categoria também. cresce. Uhum. E aí a categoria acaba crescendo. Só que as pessoas não entendem disso. Aí não Tudo que eu estou falando maior. aqui é parte de um DNA da P&G, que a gente está aqui para desenvolver a categoria. Eu quero melhorar a vida do consumidor e dos meus varejistas. Eu nunca vou levar algo para o mercado que não aumente as vendas médias da categoria. O objetivo é esse. É esse. Aumentar a venda da categoria. Faz parte do nosso processo de aprovação. Se a gente não consegue provar que isso vai crescer a categoria, a gente não lança. E por isso todas as pesquisas, por isso todo esse processo. O Brasil hoje é um segmento que está cada vez mais competitivo, está abrindo loja pra caramba. Uhum. E cada vez mais preço é uma variável que acaba sendo importante. Então, assim, como é que você vê isso hoje em relação a toda a variedade de marcas que vocês têm? Muitas das vezes se fala que tem que ter desconto, preço e tal, e vocês têm marcas que muitas vezes têm valor percebido diferente. Como é que vocês lidam com isso hoje lá na P&G? A gente tem uma pergunta muito simples que a gente trabalha com os consumidores e faz todo mês sobre os nossos produtos, o que é que vale a pena nessa categoria? É diferente do que é barato. Sim, muito diferente. O que vale a pena? Vale a pena você acordar de noite, trocar a fralda do seu bebê para não vazar e pagar 30% menos? Ou pagar 30% mais, não precisar trocar fralda, usar menos fraldas e o bebê poder dormir a noite inteira sem vazamento? Então o foco é muito mais em qualidade do que qualquer outra coisa. O que é o nosso papel? É descobrir o que é que vale a pena. Tanto é que o Downy não é o amaciante mais barato, não. Tá longe de ser. Mas é o líder de mercado. É o líder de mercado. Então, entender o que vale a pena por cada produto, conseguir pôr isso na fórmula e comunicar é o nosso trabalho. Entendi. Então, vale a pena ter um perfume na roupa. Pago mais caro por isso, porque vale a pena. Vale a pena eu dormir a noite toda e não precisar acordar de madrugada para trocar a fralda do bebê. Vale minha fralda vale muito a pena. Né? Eu tenho 4 filhos, tá? Então, vale muito a pena. Um disclaimer aqui de quem tem conhecimento de causa. Vale a pena eu ter o cabelo que eu gostaria para sair no fim de semana. Com uma máscara que eu faço em casa, não preciso de um salão de beleza. É isso, vale muito a pena. Então, em vez do foco da discussão de preço, a discussão é do que vale a pena. E toda a gôndola tem que ter muito claro e mostrar aqueles produtos que valem a pena, que são os que vão desenvolver a categoria. Deixa agora perguntando sobre marketing, né? Que eu acho que você como especialista hoje, você está há quantos anos já na P&G? 19 anos na P&G. E sempre foi no marketing? Eu já fiz muita coisa lá dentro. Eu já fiz muito entendimento de consumidor, análise de dados, já fui vendas,
Agora tô com marketing um pouco também do entendimento de consumidor. E assim, na sua visão hoje, muito supermercadista acha que o marketing do supermercado é só fazer panfleto de promoção. Qual é a sua visão em relação a esse negócio? É isso mesmo, na sua visão? Se você hoje se colocasse como diretor de marketing de um supermercado, era isso? É por aí que você ia fazer as coisas? Você tem que fazer, mas Sim. não é só isso. E cuidado com o quanto você faz disso. Agora explica, agora diz sua opinião. É muito fácil você ficar viciado em preço. Muito fácil. Muito fácil. E por preço bem, por preço vou vai ficar embora. esperando aquela semana que ele sempre faz promoção e nem vai nas outras, né? Tinha varejista que fazia promoção na última semana do mês. Ninguém mais foi nas outras. Isso aí é só na última. Então, não fique previsível com as suas promoções, né? Isso. Esse é um dos pontos importantes. Mas não é só isso. Até porque tem muita coisa que o consumidor não consegue explicar pra gente. Mas quando a gente executa, ele gasta mais. Sim. Eu falei dos 10 segundos. Eu falei de botar os produtos juntos, né? Então, eu acho que eu trabalhei muito mais. A minha loja é simples. Eu acho as coisas em 10 segundos. Essa é a primeira coisa que eu faria. Antes de começar por promoção. Eu consigo navegar e achar as coisas sem me estressar. Esse é o ponto número 1 do marketing a ser tratado. Tá. Isso facilita muitas coisas. Deixa eu te fazer mais... Eu conheço um tal de Leandro Rosadas que uma vez me falou que preço não fideliza, ele atrai. Não, atrai, não adianta. Aí, por preço, vem por preço, ele vai embora. Se o outro fizer preço mais barato, ele vai pro outro. Mas se você atraiu e o cara, nossa, eu tô achando as coisas fáceis, tem tudo que eu tô procurando. Às vezes a loja tem tudo que ele quer, mas ele não acha. Ele fala, não tem nada aqui. Que acontece a navegação, o ambiente, como as pessoas te tratam lá dentro da loja. Né? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer na época eu fazia consultoria presencial. Eu fui fazer uma consultoria presencial num lojista que tinha 4 lojas. E aí eu botei para fazer uma pesquisa com os consumidores no caixa. Uhum. E aí eu botei uma pessoa da minha equipe em cada caixa e as pessoas estavam pesquisando. E eu fazendo reunião com ele, com o notebook aberto, e era um Docs, né? Então a pesquisa vinha online. Uhum. E aí enquanto a gente estava conversando, eu falei assim, rapaz, tá faltando leite tal na loja. Tu quebrou? Você não comprou esse leite não? Ele falou assim, não, lá tem. Aí ele abriu o sistema. Tem 300 unidades na loja. Onde? Aí eu falei assim, liga lá pra loja, fala com o gerente. Aí ele ligou pra loja, começou a brigar com o gerente. Aí o gerente mandou uma foto. Tem. Aí eu falei assim, o consumidor não achou. Seu layout tá errado. Você tá perdendo muita venda. O consumidor não tá achando os produtos. Tem muito a ver com o que você falou. E aí na época a gente foi e refez o layout dele, começou a mexer nas coisas. Porque eu provei pra ele, eu falei assim, ó, você tá perdendo venda. O cara tá indo procurar um produto que tem e ele não tá achando e tá na gôndola. Podia ser ruptura, né? Sei lá, o troço tá no estoque, não foi abastecido, mas o gerente foi lá e tirou uma foto. Falou assim, o produto está lá. Perfeito. O cliente só não conseguiu achar. Que é uma das coisas mais comuns do supermercado, né? Você vai, tem até o produto, mas por erro de layout, arrumação, por não entendimento, o quão importante é isso pra venda, porque o cara acha que é só fazer promoção, botar panfleto e acabou. Exato. Sabe, vou criar uma regra nova aqui agora. Tá, vai. Uma dica nova. Que eu misturei com o tempo de promoção. Tira uma hora que você investe em promoção, seja em fazer panfleto, em discutir preço, etc. E fica na loja parado. Fica na gôndola observando. Eu já fiz isso para Você vai ver quais são as gôndolas que as pessoas demoram para achar produto. Quais são as gôndolas que as pessoas olham e não levam nada. Quais são os maiores buracos de ruptura na gôndola. Ali você tem muito mais dinheiro incremental do que você vai aprender do que a promoção que você vai investir. E avançando nisso de marketing, o que você faria de diferente de brand para o supermercado? Se você pudesse, sei lá, dar uma dica para os caras. A dica número 1 é ficar parado 1 hora por dia na loja, em várias gôndolas, fica 10 minutos em cada uma, para entender o comportamento. Um dia eu fiquei na porta, eu vejo para onde o cara vai. Ele entra, ele vai para onde? Aí você fala assim, tá, então como é que eu faço para vender mais? Eu tenho que seguir o caminho dele. Exato. Acompanha caminho, vê gôndola que estressa, vê que produto ele tá levando junto e pergunta no final, faltou alguma coisa? Né? O que você mudaria? Ou o que você não achou? Então, acho que essa parte de observação e trazer o qualitativo do aprendizado é muito importante. Que isso ele não vai ver em sistema nenhum, cara. Ele vai ter que falar com o consumidor. E cada loja tem o seu formato de navegação que você vai ter que aprender na sua loja. Então, essa é a dica 1. Dica 2, trabalhar os 10 segundos. Gôndolas fáceis de achar. O mais fácil é organiza para o bloco de cores, bloco de marcas. Tem a dica do dedão.
Agora conta esse negócio. Então, Ele me contou aqui no bastidor antes, agora ele vai contar com o lance da dica do dedão. você entrou num corredor, né? Você tem um corredor todo para navegar. Primeira coisa que você faz é põe o dedão e fica olhando para ele. Você consegue saber onde estão as marcas? Porque a nossa visão é periférica. O consumidor está entrando, às vezes, carregando o carrinho ou olhando para as pessoas que ele tem que desviar. Ele não está andando olhando para a gôndola. Então ele tem que conseguir ver na periférica. Na periférica. Se na periférica ficar marcado onde está cada marca, cada bloco de cor, a gôndola está bem organizada. Então vai na sua gôndola aí, no seu corredor e faz o teste do dedão. Se você vê tudo embaralhado, um monte de cor misturada, tá errado, tem que arrumar. E aí... Era coisa boba, né? Exato. Nossa. Sobrou tempo. Que eu não acho que vai sobrar, porque eu sei que o supermercadista é um herói, que ele compra, vende, organiza, Exato, né? faz Tipo, tudo a ao vida é mesmo uma tempo. loucura. Mas sobrou tempo. Investe numa continha no Instagram. O maior influenciador do bairro é o lojista. E se ele faz uma conta do Instagram, que não é só promoção, a galera não quer só ver promoção, Sim, exatamente. mas que traz dicas de produto, que fala de lançamento, que entretém. As pessoas estão na mídia social para entreter, não para ficar sendo perturbada. Então, às vezes faz uma piada, faz uma brincadeira. Tem um monte daquele do o brasileiro nasce marqueteiro, É isso. que faz aquelas piadas. Cara, investe um pouco nisso, né? Às vezes tem alguém na família aí que consegue fazer isso com mais humor. Eu acho que vale muito a pena. Lá nos nossos programas de consultoria, mentoria, a gente trabalha muito essa questão do Instagram. E uma das coisas que a gente fala é que tem 3 níveis de um funil de venda dentro do supermercado, né? O primeiro é nas redes sociais. O primeiro é isso, o cara vir com meme, vir com uma coisa engraçada, que é entretenimento. A rede social não é sobre conteúdo. Ninguém quer assistir nada lá. As pessoas querem entretenimento, é para distração. E ela tem poder de sair da propaganda. É isso, só se pro lado e sai. Diferente da TV, o cara acaba ficando mais difícil trocar no controle. E aí eu tenho um segundo nível aí, que é esse que você falou, que é a pessoa gastar energia e tempo fazendo um conteúdo mais direcionado. Por exemplo, pegar o Downy novo, colocar, sentir o cheiro, dizer a sua opinião. Ó, acabei de usar, produto lançamento, chegou na loja hoje, ó, nossa, o cheirinho, aí bota pro faneiro, prova aí, me diz aí, teste de... O que você achou? Ó, eles falaram que se esfregar o cheiro muda, vamos testar. Ó, esfrega. Oh, nossa, o cheiro ficou mais forte, ficou melhor e tal. Eu falei, então, aí o que você está fazendo? Eu estou ensinando o consumidor com conteúdo que é informativo e é esse meio de funil, que é o conteúdo sobre o produto. Porque o que eu vendo no supermercado? Eu vendo produto. Então eu tenho que falar de produto, eu tenho que testar o produto, eu tenho que provar o produto. Não é para beber Downy não, gente. Eu tô falando de testar. Cheiro. Tá? É de cheiro. É para provar o produto, mostrar a utilização, mostrar como aplica, dica de utilidade. Nossa, essas dicas de utilidade... Gente, eu nem fico na cozinha, eu fico assistindo essas dicas de utilidade, de descobrir que esponja de cada cor é para um tipo diferente. Perfeito. Que tem cada coisa para usada. E as pessoas não sabem. Na verdade, a indústria criou e o consumidor não sabe. E você explica para ele, ó, isso aqui é assim, 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 funciona desse jeito, tá. E aí isso ajuda o consumidor primeiro, a se conectar com a sua loja e falar assim, nossa, interessante esse Instagram, vou ficar, vou curtir, vou compartilhar, vou comentar. E até você chegar Vai encaminhar para alguém. Até chegar num panfleto. Olha só, eu falei 2 coisas para fazer antes de botar o panfleto. Só que a maioria só vai lá e bota o panfleto e acha que é só isso e aí não vai dar, porque ninguém quer ficar vendo. Eu brinco com meus alunos, gente, as pessoas têm mais o que fazer do que ir no supermercado. O supermercado não é atividade. Pra gente... É a gente que gosta. Pra gente gosta. É o negócio. Né? É cachaça. Eu viajo pra outro estado, pra outro país. A primeira coisa é tem supermercado aqui próximo pra dar uma olhadinha. Mas tá cheio de empresa que provou isso, que as pessoas pagam pra alguém fazer compra pra elas, pra entregar em casa. É isso. Então, qual é o ponto, né? A gente precisa usar bem o tempo deles e entender que a gente tem que se tornar parte da vida deles, mas que para as pessoas a gente não é a coisa mais importante do mundo. Então eu tenho que facilitar a vida dele na hora de comprar, eu tenho que justificar o tempo dele dentro da loja. O cara ficou mais tempo, ele tem que ter algum tipo de coisa que facilite ele. Muitas vezes não é sobre ter tudo, né? Muitas vezes o supermercado fala assim, mas a loja não tem... Cara, muitas vezes você tem os produtos que o seu consumidor quer, só que você não promove. E muitas vezes você coloca o produto novo e o cara nem sabe que o produto tá lá. E, cara, é direto, porque cada supermercado que tá assistindo aqui deve colocar uns 100, 200, 300, 500 SKUs a mais. Que é uma frenzinha ali do lado. Mas não fala pro consumidor, o cara nem sabe. E o brasileiro que ele ama colocou. Novidade. É isso. O brasileiro adora novidade, experimentar, ver o que tem de novo. Aí, e tem categorias ainda, como cabelos, que então, você tem que avisar. Uma coisa que eu tenho repetido direto, que eu vi lá no Shopper Lab, que você fala assim, por que você não bota uma plaquinha escrito novidade? Bota já chamou atenção. Só
negocinho explicando que aquele item ali foi novo, deixa 30 dias rodando. Aí eu dei como instrução para os meus alunos. Eu falei, gente, a partir de agora, tudo que você cadastrar novo, bota a plaquinha de novidade, bota lá nem que seja aquele negocinho escrito novidade. Cara, os meus alunos já comentaram que já cresceu 20% a venda dos produtos novos, dos SKUs introduzidos novos. Perfeito. Aí eu falei assim, cara, que coisa idiota, mas super simples, mas que faz toda a diferença no final. E às vezes, coloca aqui a novidade e não tem medo de algumas coisas que podem disruptar e subir muito o preço. Exemplo, óleo de cabelo. Sim. E tônico capilar parece muito caro quando você compara com shampoo. Ah, claro. Mas quando você compara com um cabeleireiro, não. E o consumidor brasileiro usa. A categoria de tratamentos no Brasil é o maior consumo per capita do mundo. E cresce duplo dígito todo ano. Sério? Sério. Brasileiro é 3, 4, 5, 6 passos. Tem o banho premium, né? Quem foi mulher que tá ouvindo aí sabe que tem aquele banho premium que é meia hora de produto no banho, meia hora de produto pós-banho para cuidar do cabelo. O envolvimento da brasileira com tratamentos é muito alto. E às vezes a gente fica com medo de botar esses produtos, não vai vender. E na maior parte das vezes é medo mesmo. É medo, na verdade, acho que não vai vender, é muito R$50. caro e tal. Mas testa, põe um óleozinho. O pior de tudo é que vende para classe C e D, gente. As pessoas não entendem. É ainda mais importante porque barateia o cabeleireiro. A pessoa que é pobre, ela não tem dinheiro para fazer 90% das coisas que o cara rico tem, mas ela tem dinheiro para comer, para consumir ali as coisas do supermercado, que para ela é acessível. Desde que vale a pena. É isso. Tem que valer a pena. Você não vai adianta você ser caro por caro, mas entrega algo. Não, entrega. Não tô falando. Você tá falando para não botar qualquer coisa cara lá sem Exato. saber que o produto é bom. Mas né? quando vale a pena, o consumidor paga. O brasileiro, ele gosta de higiene. Ele é muito envolvido com a categoria de limpeza. Então tem que ter. E tem que investir nisso. Exato. Tem que E até porque tem aquele paradoxo da ancoragem, que é quando você tem um produto muito caro, o segundo mais caro parece barato. Então, vinho restaurante. Exato. Né? Sempre o vinho que mais vende é o do meio do menu. Se você só tem produto barato, você vai vender o do meio dos baratos. Você tem um caro lá para dar uma ancorada, o segundo, o terceiro mais caro vai vender muito. E muitas das vezes o produto mais barato lá que você tem, você consegue, se você fizer desse jeito, até melhorar a margem do produto Perfeito. de combate. Porque o cara... Lembra do que eu falei destino e impulso? Uhum. O que é impulso, você pode trabalhar desse lado de colocar uns mais caros, porque o consumidor não sabe o preço. É isso. Destino ele compra toda hora, ele sabe. E aí muitas vezes você tem uma marca líder que você tem que trabalhar ali competindo com a concorrência, e você tem outras marcas que o consumidor não sabe o preço, mas ele compara com você mesmo. Isso aqui está um preço, esse aqui tá um pouco mais barato, e eu acabo levando. Esse aqui está um pouco mais caro, mas é melhor, então eu vou levar Fala de uma categoria que eu não entendo, vassoura. Não tenho a menor ideia quanto custa uma vassoura. Eu acho que ninguém sabe. O dia que eu for precisar, exatamente. Você eu vai vou lá na gôndola e vou comprar a do meio. Né? Se tem 10, 20, 30, eu vou levar 20. Se tem 20, 30, 40, eu vou levar 30. É isso. E vou me achar o inteligentão. Né? Exatamente isso. A mesma coisa, mas o paralelo é a escova. O consumidor também não sabe o preço de escova de dente. Gente, aí, quem sabe, comenta aí se você sabe o preço das coisas. Exato. Aí os compradores, os donos do mercado, que a comprador vai sabem. comentar, é tanto. Eu falei, pergunta pro teu filho se ele sabe o preço das coisas. Pergunta pra tua esposa. Não sabe, gente. Porque as pessoas compram isso muito pontualmente e não sabem. E compara na hora e decide no que ela vê o que É mais isso. vale a pena. Vai olhar tamanho, tipo, não sei o que, isso aqui eu acho que é melhor, isso aqui eu acho que é pior, e vai ver pelo preço, custo-benefício e compra. Só que é uma decisão tomada em segundos, né? Normalmente. E se tiver complexo, ela vai comprar mais barato. É isso. Me dá um exemplo concreto de uma ação que vocês fizeram lá na P&G que realmente, sei lá, foi uma virada de jogo no marketing. Virada de jogo? Virada de jogo. Foi um negócio que você fez e falou assim, cara, isso aqui mudou o jogo desse produto aqui dentro da P&G. Bom, eu contei a história de Downy, que eu acho que é a mais marcante, porque não existia perfume na categoria. Não, foi vocês que inventaram, né? Exato. Hoje a gente fala de pasta de dente, que a gente fala de 3D White, que é de branqueamento. Então ela branqueia os dentes, sem eu precisar ir fazer um tratamento no dentista. Hoje isso é fabuloso, inclusive. Hã? Isso é fabuloso, inclusive. Exato. Você não sofre, né? Eu odeio dentista. Nossa. Apesar de ser importante, aquela broca, né? Não é uma experiência tão agradável quanto não é experiência para ninguém. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai comentar. Realmente não é experiência pra gente. A gente está perto de uma grande virada de jogo agora que a gente está vendo pelos níveis de crescimento de escova elétrica. Quem usou escova elétrica não consegue voltar. Eu sei. Eu tô sabendo disso aí. Exato. E agora tem escovas elétricas bem mais acessíveis. Antigamente eram R$2.000. Era muito caro. Agora a gente encontra uma escova elétrica por R$300 de performance muito boa. boas. É isso. Então, acho que grandes intervenções que a gente vai fazendo que melhora
o impacto o resultado do produto no ser humano, que a gente vai vendo isso acontecendo. E vai sendo virada de jogo, né? Exato. Mas o tiro mais poderoso que eu acho que deve ter surpreendido vocês foi o Downy, né? Porque foi surpreendido, foi bem planejado, mas mais impactante. O que eu digo é de que realmente deu o resultado que foi, né? Porque de repente vocês não são a marca mais barata, mas viraram líder de mercado e reinventaram a categoria. Exato. Que é o que aconteceu com o Gillette, que aconteceu com o Pampers, né? Agora ferrou. Você coloca gel na fralda. Agora ferrou, porque todos os produtos vocês fizeram a mesma coisa, aí não é mais sem querer, né? A grande arte é escutar o consumidor. Você entende o que ele precisa e você vai e desenha para ele. Vocês tinham que... Eu vou conversar com ele aqui, porque eu tinha que trazer mais pesquisa, né? Vocês não concordam comigo? Tinha que trazer mais coisa para os supermercadistas saberem. Eu sei que nem tudo pode ser divulgado, mas as coisas que podem, né? Seria, eu acho que legal para caramba pro público aqui. O que a gente aprende é público. A gente compartilha porque a gente quer que o varejo brasileiro... Maravilhoso. É que todo mundo aqui quer saber o que é que faz. Combinado. Tem um lance no atacado também que vocês comentaram lá no Shopper Lab, que é uma ação que faz, que ajuda a vender mais. E aí eu comecei a atender alguns... a gente abriu uma consultoria de atacado também. De atacado a atacarejo. E aí eu fui perguntar para os caras, me pedir para eles mandarem as filmagens das lojas, e eu vi que aquilo que você falou para mim, eles não aplicam. E aí eu queria que você comentasse sobre o... Tem duas coisas. Então vou cobrir as duas. Hoje, metade do faturamento de um atacarejo é lojista. Certo. Né? Eles não são a metade das pessoas. Até porque um lojista compra por 6. Sim, exatamente. E aí, quando a gente foi fazer compras com eles, eu lembro até hoje, a gente foi com o seu Antônio, fazer compra com o seu Antônio. Não contou que era PG, só para aprender com ele e tal. Aí o seu Antônio já entrou na loja falando, isso aqui antes era para mim, agora não é mais. Então tem um coração ferido ali do seu Antônio. Né? Então já tem um trabalho de carinho pra gente cuidar melhor desses lojistas aí, né? Quando ele tá dentro de Isso foi, você tava na loja, né? Sim, eu e ele, andando com o seu Antônio. Aí a gente foi na gôndola de amaciantes e ele falou, quero levar Downy. Eu comemorei por dentro, né? Ele vai levar Downy, que legal. Aí o seu Antônio foi pra um lado, o seu Antônio foi pro outro. Eu falei, cara, Downy tá ali, por que ele não pega, né? Aí o seu Antônio chamou o encarregado. Cara, tem como descer as caixas, porque eu queria levar a caixa fechada. Que carregar 6 Downies, ou 12 Downies, ou o que quer que seja de cada categoria, é muito complicado. A caixinha eu levo na minha loja, abro, põe na minha gôndola, o transporte é muito mais fácil. Aí fecha o corredor, vem empilhadeira, sobe a empilhadeira, pega. Pallet, já foi 10 minutos. 10? Ele ficou uns 30 ali. Nossa. Eu arrisco dizer que o seu Antônio ficou 30 porque eu estava conversando com ele. Se não tivesse lá, ele teria desistido e teria ido embora. Era venda perdida. O que a gente recomenda? Faz a parte de baixo da gôndola com caixas fechadas. Sim. Para os seus Antônios da vida poderem levar as caixas fechadas para eles. Ele mesmo se serve, não precisa que ninguém... Eu, quando vou comprar cerveja, eu quero levar o packzinho. Né? Imagina o seu Antônio. Ele vai querer levar vários packzinhos, né? Então como é que ele leva aquele tiver que descer... Nossa, isso aí... Ficar levando de garrafinha em garrafinha não rola. Então esse é um ponto uma dica que a gente traz para os varejistas que compram dentro de atacarejo. O outro ponto é, ninguém entra no atacarejo querendo comprar higiene e beleza. É verdade. Você entra no atacarejo querendo ir embora. Vou ser super honesto. Porque você sabe que tá cheio. Vai ter uma fila de 2 horas. É grande, você vai ter que andar pra caramba. Né? É uma experiência ruim, mas vale a pena. Lembra, vale a pena porque o preço é bom. Então você entra lá, aí você quer arroz, cereal, feijão. Você tá com listinha tentando ir embora o mais rápido possível. Uma das grandes oportunidades que a gente tem é lembrar que lá vende shampoo, condicionador e tratamento. Que inclusive é mais barato. Então como que eu lembro? A ponta de gôndola tem que ser a mais bonita da loja. Para convidar ele para entrar no corredor. Ok. Faz um encarte separado. Você tem um encarte de tudo e de higiene e beleza. Ele fala, tem higiene e beleza aqui? Aí ele vai acabar levando. Faz a semana da beleza. O grande objetivo que a gente tem é lembrar que lá vende higiene e beleza para o consumidor considerar ser um item a mais. Que não necessariamente é por preço, é por lembrança mesmo. Às vezes já até está fazendo encarte e ele nem... Ou fazer um boxezinho no encarte para que lembre aqui a parte de... O objetivo é considerar... Que não são todos os setores fazer isso, não. Normalmente eu falo, inclusive, para o cara fazer o encarte bagunçado. Mas a higiene e beleza aumenta a venda se eu chamar a atenção para ela. A gente fez o mapa de calor, é o corredor menos pisado do atacarejo. É o corredor menos pisado. Isso aí eu já sei. Então vamos convidar, faz um corredor mais bonitinho, né? Põe uma ponta bonita. E muitas vezes o corredor com o maior valor agregado pro atacarejo, inclusive. Pode ser.
Não consigo falar por propriedade, mas Sim. faz sentido. E aí ajudaria muito na venda dele. Deixa eu agora perguntando um pouco sobre o mercado global, né? Já aconteceu de ter alguma campanha que aconteceu lá fora e quando vocês trouxeram para o Brasil não deu bom? E o que vocês fizeram no caso? Você tem algum caso que você pudesse Já faz contar? tempo que isso não acontece, porque acho que a gente já arrumou todo a nossa estratégia de Mas isso marketing, de aconteceu em algum execução. momento. Acontece, e talvez o grande aprendizado é o humor do brasileiro é diferente do humor americano. Ah, isso eu tenho certeza. Eu já conheci os americanos, não tem nada a ver com a gente aqui. Exato, mas não sabe por quê? Tá, agora me explica. Porque o brasileiro amadurece mais cedo. É mesmo? O brasileiro tem que se virar mais cedo, o brasileiro tem Isso é filho mais verdade. cedo, o brasileiro começa a trabalhar mais cedo. Isso é verdade. Então, às vezes, a gente vê um humor americano até mais infantil do que o humor brasileiro. Você fala, nossa, como é que eles riem disso? Né? Então, vinha campanhas de muito sucesso lá nos Estados Unidos que a gente falava, pessoal, isso aqui não vai fazer sentido. Mas hoje a gente qualifica e tudo que a gente vai botar no ar, tudo que a gente quer lançar no Brasil, a gente testa com brasileiros antes para garantir que a gente não vai ter esse erro. Então por isso tem tanta pesquisa e tanto teste. Também. Exatamente para não ter erro. A gente tem muita pesquisa também para trazer a ideia, Mas quando vocês tem têm uma ideia atuação, boa lá fora, vocês têm atuação em vários países. Isso é feito em todos os países. todos os países importantes. Ah, entendi. Brasil. Que bom, gente. O Brasil é importante. O Brasil é o terceiro maior mercado de higiene, beleza e limpeza do mundo. É sério? A gente A é o que economia mais é nono, consome. décimo, depende do dólar, né? Aham. O oitavo. Mais de De perfumaria. venda de higiene, beleza e limpeza é o terceiro maior do mundo. É quem mais toma banho, quem mais escova o dente. Né? Isso é uma informação importantíssima. A gente dá muito pouca atenção para esse segmento. Muito pouca mesmo. Consumo per capita no Brasil de higiene e beleza é absurdo. Só que aí o setor de higiene e beleza e, e limpeza precisa de espaço, né? Para poder ter mais. E muitas vezes não necessariamente são mais marcas, mas é uma arrumação melhor para o cara poder achar as coisas. Vou falar uma coisa que provavelmente grande parte dos varejistas tem aí. Hoje tem muita gente que dá o mesmo espaço de gôndola para chuquinha de cabelo e gilete. Isso é verdade. Pura Agora, verdade. tenta expandir a gôndola para ter giletes femininos, que é venda incremental, com produtos feitos para mulher, com cabos diferentes, né? Com lâminas que não vão cortar a área íntima. Pega um pouquinho da chuquinha, põe a gilete feminina e depois me conta se vendeu mais ou não. O Chuquinha não tem valor agregado nenhum. Nada. Pelo amor de Deus. Tem margem, mas não tem valor agregado nenhum. Não adianta de nada. Você tem que vender algumas centenas de milhares de Chuquinha Exato. para valer a pena fazer isso. Dentro de limpeza, né? O lavar a roupa é o mesmo tamanho de faturamento do que limpar a casa. Ah, é? E aí as gôndolas, às vezes, estão 3/4 para limpar a casa. Normalmente. Você lava muito mais roupa do que você limpa a casa. E a gente não dá espaço mais do lavar. E às vezes você usa até produto de lavar roupa para limpar a casa. Usa. Né? Usa. Você falando aqui, eu lembrei, usa. Outra pergunta, já perguntei do global, vou perguntar aqui. Você já fez alguma aposta um pouquinho mais ousada que você teve que bancar aqui no Brasil? E o negócio, e como é que foi? Se deu muito certo, como é que foi essa questão? Isso já aconteceu? O ousado da P&G é sempre com segurança. Sim, mas tem ousado. Tem. Mas você ousa na ideia, você testa. Se o consumidor falar vai funcionar, a gente lança. Tá. Então, a gente Não, até... mas você teve que bancar. Você fala assim, não, vamos apostar nisso aqui, vamos seguir nisso aqui. Geralmente o bancar dentro da P&G é bancar até o teste. Sim. Se o consumidor falou, não vou comprar, morreu. Não, tudo bem, você é vencido do Exato. bancar, mas não passa sem um teste, né? Não passa sem um teste, óbvio. Quando é algo pequeno, de pouco risco, ele até vai, mas aí o impacto não é tão pesado. Te brinca, e aí para você entender, tem duas coisas. Tem a fazenda e tem o jardim. Eu não vou brincar na fazenda. Você vai brincar pequeno. Vou brincar no jardim. Eu não vou mudar a fórmula da minha Pampers Comfort Sec, líder de vendas, e correr o risco de acabar com o negócio. Mas eu posso usar e lançar uma versão nova de um produto novo. Nossa, teve caso nos Estados Unidos de produto altíssimo que fizeram. Você muda a embalagem. Você não pode fazer isso porque na fazenda, onde vai alimentar todo mundo, você não brinca. No jardim, você pode fazer seus experimentos. Então você faz pequeno, testa pequeno e depois vocês avançam. Exato. E se você pudesse ser um dono de supermercado no interior do Brasil e pudesse assumir o marketing dele, o que você faria de diferente no marketing dessa loja? Vou até pegar coisas que eu já falei, mas para resumir em 3 dicas, então. Ok, é ótimo isso, vai ficar fácil. Dica 1,
tempo de loja. E não é anotando pedido, recebendo vendedor, né? E trabalhando no caixa. É tempo observando. Parar na gôndola, vendo o que está acontecendo, entendendo rota, entendendo o que dá para fazer de diferente. 2, simplificar gôndolas. Blocos verticais de cores e de marcas para garantir navegabilidade. 3, cria uma conta do Instagram autêntica. Que você traz dicas, que pode ser você mesmo falando. Hoje o mercado valoriza muito o dono. Muito. O funcionário aparecendo. Muito. Tem marcas aí que estão usando simplesmente funcionários, gravando no escritório. Direto. E trabalhando de uma forma muito autêntica. Eu sei que você entende de vídeo autêntico. É isso. Pra a galera se conectar e ver que isso é genuíno. Tá. Mexeria no Instagram. Observaria... Cara, esse lance da observação na loja é um negócio incrível e as pessoas não fazem. Dono nenhum faz. Ele diz, eu não vou ter tempo. Eu falei, cara, isso é a coisa mais importante. Você tinha que ter tempo. Tira uma hora de isso. promoção. É isso, tá. Nossa. A pessoa viria, inclusive, um monte de coisa, que é, inclusive, como o consumidor compra, né? Eu tava um dia numa loja, o cara tava comprando água sanitária. E aí, essa loja tinha 7 marcas de água sanitária. 7. E é uma loja que vende 3 milhões. Eu falei, por que você tem 7 marcas de água sanitária? Tá, mas não vou falar disso, não. Aí eu fiquei olhando, ele tava falando comigo e eu olhando o consumidor comprando. Aí ele fazendo assim. Ele olhava embaixo, foi lá e meteu a mão em um e levou. Aí eu fui lá olhar qual era o produto. Eu falei, o mais barato. Eu falei assim, cara... Ele não conseguiu entender, ele levou mais barato. Sim, e aí o ponto por que eu tenho várias marcas mais baratas, né? Se no final das contas ele vai comprar preço. Só o preço. Então, assim... É até melhor você ter uma, negociar melhor... não estourar. Porque muitas vezes o cara estoura lá o compra e venda dele, acaba comprando mais, o financeiro não fecha, por detalhes bobos. Daí eu falei assim, cara, que coisa boba, né? Os lojistas não param para olhar como consumidor. A gente tem uma regra de sortimento, que eu posso até dividir aqui. São 4 princípios. Lá, compartilha. 1, tem a líder de mercado. Sim. Então tem que ter o Downy, tem que ter Gillette, tem que ter Pampers. Né? Beleza. Dica 2, tenha uma mais barata. Mas é uma mais barata. Isso. Se você tiver 5 mais baratos, você só está atrapalhando os 10 segundos. Então, se ele vai comprar por preço, a mais barata possível. E aí você negocia bem, faz um volume maior. E se em algum momento, então eu vou complementar, se em algum momento aparecer outra mais barata, você tira essa de linha e substitui. Mas só deixa uma marca. Porque lembra que ele quer preço. Ele não quer... Senão não vai facilitar a vida da pessoa. Dica 3. Aquela que está com muito marketing, muita mídia e está todo mundo pedindo, você tem que ter. Sim. Que às vezes é uma novidade, o cara tá todo mundo falando no TikTok, né? Tem que ter lá. E a dica 4 é, põe uma mais cara só para dar aquela ancorada no preço, para as do meio ficarem vistas como mais baratas. Então põe uma ali que vai vender pouco, mas ela tem o papel dela de deixar as outras mais baratas. 4 dicas. Na estratégia, o papel é só para estimular o consumo da marca de que até numa análise de sortimento você vai falar, essa aqui nem vende tanto, vou tirar. Não, deixa ela aí. Não, deixa aí, porque ela tá ajudando a vender as outras, né? É o lance Pipoca de você... no cinema. Por mais R$2 você leva a outra. Você ancorou o preço. Né? Você se sente inteligente pra caramba. Mas, na verdade, ele só brincou de jogar as coisas pra cima. É isso. Quando você vai nesse fast food, eles também fazem a batata, mas não sei quanto. Por mais R$1, né? Na verdade, a mesma batata, cabe a mesma quantidade de batata, só que você tá pagando R$1 a mais ali. Ele tá fazendo venda adicional pra você. Sendo você o VP de marketing hoje da P&G, como é a sua visão em relação ao fato dos supermercadistas não se darem o trabalho de ficar construindo marca de verdade? Eles não olham para isso. Eles só abrem lá o mercadinho, botam lá e não fazem nada disso. É uma verdade, mas é também um pouco injusto. Não, tudo bem. Porque a vida do cara, o cara é herói, né? Ele compra, ele vende, ele faltou, ele vai comprar, né? Ele tá recebendo, aí o vendedor fica lá atrapalhando a vida dele, né? Então, assim, eu acho que grande parte disso é como ele consegue separar tempo para poder fazer isso. E eu entendo que não é... Ele tem que tomar escolhas. Isso está bem fora do radar dele mesmo. Ele tem que separar tempo e planejar. Esse vai ser o horário que eu faço isso e nada pode me incomodar mais. E para a construção de marca dele, o que você faria de diferente, na tua visão? Sei lá, uma, 2 ações que você acha que seria valioso? Eu acho que a melhor marca de um varejo é a experiência de compra. Então é seguir as dicas. Navegabilidade, comprar fácil, 10 segundos. Vai dar aquela sensação de bem-estar na pessoa que ela vai querer voltar. Porque no final não é sobre preço, né? Preço é só para trazer o cara para isso e acabou. Que é importante, mas não é tudo. Porque, assim,
Quando eu vendo o mesmo, o cara que vende Downy lá, você vende Downy, o cara vai olhar preço, porque é o mesmo Downy. Beleza. Mas qual é a facilidade de achar aqui? Aqui tem todas as fragrâncias, ali não. Tá Então organizado por tá cor. organizado, tá fácil de eu encontrar. Então tem outras coisas além de só Ter o preço. tamanho maior com descontinho maior. Ter um tamanho maior com descontinho maior, não só trabalhar com as embalagens menores. Então é isso que no final das contas faz diferença, né? Exato. Qual a marca brasileira você admira fora da P&G? Eu vou te falar que eu comecei a admirar há um tempo recente, mas por vários motivos. Marca de camiseta Insider. Nossa, é verdade, hein? Por quê? Camiseta preta, commodity. Os caras conseguiram achar alguma coisa que vale a pena. É um produto que cai bem, não amassa, não desbota. Por um preço que é mais caro, desenvolve a categoria, mas vale a pena pelo que ela entrega. E eles fazem um marketing tão autêntico que me pegou no Instagram, me pegou no TikTok, que são os funcionários gravando, né, ou pequenos influencers. Acho que a maneira deles de comunicar autêntico, com o produto que entrega, para algo que é básico, mas que está todo mundo usando, eu acho que me pegou bem. E eu vi eles foram no Shark Tank, né? E os caras do Shark Tank negaram. Que falaram que não era um mercado. Eles foram. Se eu não me engano, eles foram. E eu vi, aí negaram, e aí virou uma empresa gigante. Exato. E por quê? Quem vai querer camiseta preta, né? Aí pronto, os caras reinventaram um negócio com uma marca incrível. Tá. Que erro profissional... gente, eu tô com VP de marketing, tem que perguntar de marketing, né? Então vamos lá. Qual erro profissional te ensinou mais do que qualquer outro acerto? Me apaixonar mais pela minha ideia do que pelo consumidor precisa. Caramba. Que aí você fala, nossa, tive uma ideia genial, isso aqui vai... O consumidor nem queria isso. Em nenhum momento ele verbalizou isso. Em nenhum momento ele pediu isso. Ele queria algo mais simples. Ele queria botar perfume na roupa. Ela queria se depilar sem se irritar. E a gente acha que tem uma ideia genial ali e não está entendendo o básico da necessidade. Que no final das contas é muito mais sobre ouvir lá do que necessariamente ficar reinventando roda, exato, criando coisa muito do zero. Insight bom, ideia bom, é ideia óbvia. Nossa, essa eu vou até anotar. Insight bom são ideias óbvias. Exato. Que é aquilo quando você fala, mas é óbvio. Sim, mas ninguém está fazendo, vamos. Então, às vezes a gente acha que tem que criar aquele negócio complexo. Não, o óbvio é o bom. Outro ponto. Qual a tendência que você vê para o marketing no Brasil? Para o marketing no Brasil, autenticidade. Eu acho que ninguém mais quer ser atrapalhado na sua vida com aquela propaganda que te obriga a ver. Isso é verdade. Ele quer ver as pessoas usando os produtos, ele quer saber aquela pessoa que parece comigo falando sobre aquele produto. Então, como é que eu trago a autenticidade para o dia a dia, ao invés de só botar coisas inspiracionais na propaganda? Se você pudesse completar a frase, marketing bom é aquele que... Escuta o consumidor. E olha, dono de supermercado, vocês têm que escutar o seu cliente, vocês não estão escutando, não. Consistente. Não está consistente. Qual a principal bandeira que você quer deixar como legado no marketing brasileiro? É uma baita pergunta. Eu adoro o verbo compartilhar. E juntando com o DNA da minha empresa, que é lançar e ajudar o varejo a desenvolver categorias, então eu adoraria ser visto como alguém que compartilha para desenvolver as categorias. Então tudo que a gente aprende, a gente está divulgando, que é para todos os varejistas do Brasil poderem usar, porque eu sei que eles aumentando as vendas, eu aumento junto. É isso. Eu prefiro crescer a torta do que ficar roubando pela fatia do outro. É isso. No final cresce porque aumenta o consumo, aumentando o consumo aumenta a venda necessariamente da categoria. E desenvolve a economia. E por isso o objetivo é aumentar a venda da categoria, né? Perfeito, sempre. Por isso a visão de vocês eu não quero te ajudar necessariamente a trazer mais clientes, mas eu quero te ajudar a fazer com que o cliente que está indo consuma mais, né? E eu quero um desafio tão grande quanto eu quero aumentar a categoria de fraldas com menos bebês nascendo no Brasil. Isso é um baita desafio mesmo, porque tem menos seja bebês. Seja por vender tamanhos maiores, que aumenta a troca, seja por entender que tem várias mães e pais que não queriam desfraudar, queriam fazer um desfraude consciente,
Levar mais tempo para desfraldar. Porque a fralda não cabia. Aí a gente acaba de lançar X, 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 G. Caramba. Para aqueles que querem ficar mais tempo com a fralda. Então, porque hoje, é verdade, você não tem mais fralda, o bebê fica grande, não cabe mais. Esse tamanho já existia nos Estados Unidos, a gente traz para o Brasil. E a categoria é um SKU totalmente incremental, ele não canibaliza ninguém. É isso. Não cabe, você vai acabar ajudando, ele vai consumir mais por causa disso. Né? E você continua crescendo a categoria mesmo com menos bebês nascendo. Ou você traz um produto tão melhor que vale a pena pagar mais e você cresce pelo trade-up. Como é a fralda de vestir, que no Nordeste é um sucesso, porque você só usa fralda às vezes. É isso. Né? Você tá no calor, é tão bonitinha de vestir ali. É quente, o cara não vai botar a roupa por cima da fralda. Exato. Né? Roupinha. E então, aí, entendendo o consumidor, sabendo que vale a pena, a gente quer desenvolver as categorias. Se você quisesse deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo aqui, a gente está chegando no final do nosso podcast. E se vocês quiserem que eu traga o Marcos de volta aqui para trazer as pesquisas, contar os dados, comprar as coisas novas que eles estão. Porque assim, a P&G é um mundo, gente. A cada mês que está passando, tem coisa nova eles lançando lá. E não só que eles estão pesquisando sobre produto dentro da empresa, mas como faz para vender, para a categoria crescer, para que o consumidor... Porque eles estão estudando o hábito do cara dentro da loja, que para a gente é só riqueza de informação. Né? Quanto mais informação você tiver, mais ciência você tiver dentro do supermercado, melhor. E eu ultimamente, estou numa pegada de vida de querer que a gente pare de seguir no achismo, né? Que todo mundo acha um monte de coisa, mas ninguém de verdade olha a ciência por trás disso. Ao ponto de que lá dentro da nossa empresa, a gente está vendo a possibilidade de financiar estudo científico dentro das universidades para que a gente traga ciência por trás das coisas, porque a gente sabe que tem coisas que você fala assim, isso aqui é óbvio, acontece desse jeito, mas acontece sempre? Qual é a variação possível? Acontece em qualquer modelo? Que época do ano? Que época do ano? E entender, porque tem ciência por trás disso. Quanto mais a gente conseguir trazer ciência para o nosso segmento de supermercado, melhor vão ser as vendas, mais previsibilidade do que você faz vai ter, e menos essa loucura que acontece no nosso segmento vai acontecer. Então, se você tivesse que deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente aqui, qual seria? Posso deixar duas? Pode. Até 3. E eu gosto de ser consistente. A primeira dela é 10 segundos. Vai na sua loja agora e tenta achar as coisas que você está discutindo, as verbas e negociações, se vocês acham em 10 segundos. Acho que essa é a primeira lição de casa. Perfeito. A segunda e aí com um pouco de merchan, mas com utilidade, sigam as marcas da P&G no Instagram, o Downy, o Gillette, etc. Porque lá a gente está postando vários conteúdos autênticos. Que ele pode modelar, inclusive. Sobre que você pode copiar, você pode repostar, se achar mais fácil. Então dá para repostar, dá para... dá para você pegar o vídeo e botar o seu jeito de falar, de explicar aquela explicação da utilização de produto, né? Mas é um marketing autêntico que vai ajudar e que pode explicar alguma coisa que o seu consumidor, o seu cliente não saiba, ele pode aprender. Isso necessariamente vai ajudar a aumentar as vendas, eu tenho certeza absoluta. Piorar não vai. Nunca. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer um comentário, comenta aqui. Se tiver dúvida que você queira perguntar pro Marcos, manda aqui que eu vou mandar a pergunta para ele, eu respondo lá para você. A gente responde 100% das perguntas que tem aqui. Espero que tenha ajudado e nos vemos aí no próximo Rosadas Cash. Muito obrigado, é um prazer estar aqui.